Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do nono ano. O conteúdo da aula de hoje está na apostila 2, a partir da página 243. Vamos continuar falando da Ásia, vamos falar da economia do continente asiático no que se refere à agropecuária, certo? Vamos fazer primeiro uma breve revisão do que a gente estudou na aula passada. Na aula passada a gente falou sobre a agropecuária no Oriente Médio, a gente tentou compreender aí como que as condições naturais influenciam na agropecuária do Oriente Médio e falamos de uma questão bem presente, que é a escassez de água nessa região da Ásia. Na aula de hoje nós vamos continuar falando aí da agropecuária no Oriente Médio, vamos encerrar esse assunto da agropecuária nessa região e vamos iniciar o assunto da agropecuária no sul e no sudeste asiático, certo? Então vamos lá. A pecuária no Oriente Médio. Em todos os países do Oriente Médio ela está presente, né? Os ovinos, com a criação aí de ovelhas e carneiros, caprinos, cabras e cabritos e camelos. Ela é praticada aí de duas formas tradicionais. Nós temos uma que se chama pecuária nômade, que ela acontece nas regiões semiáridas, né, que são as regiões secas, né, em que não se chove muito, o clima é mais quente, então os pastos são secos. Isso não permite que os animais fiquem parados por muitos dias, porque a vegetação é escassa, então há esse movimento então da população com os animais. Os nômades, eles estão entre os povos mais pobres do mundo. Eles transportam seus poucos pertences de um lugar para outro durante toda a vida. A gente tem aqui uma foto, né, de nômades. Continuando, o outro tipo de pecuária dessa região da Ásia, essa região denominada Oriente Médio, é a pecuária transhumante. É um movimento sazonal, né, ou seja, tem a ver com o período, né, com a estação do ano. É realizado principalmente nas regiões montanhosas. Então, na primavera e no verão, que são estações mais quentes, os pastos das áreas baixas secam. Então, nesse período, a população de animais e de criadores, eles sobem em direção ao topo das montanhas, certo? Para se alimentar ali daquela vegetação, né, do topo das montanhas. No outono e no inverno ocorre um movimento inverso, porque acontece aí o congelamento do topo das montanhas e as gramas aí, né, das regiões da base da montanha, né, a vegetação ali fica propícia para a alimentação dos animais. Então por isso que chama pecuária transhumante. Então é uma migração aí, é uma mudança relacionada à altitude, né, e à vegetação de acordo com o período do ano. No Afeganistão é o local em que mais ocorre esse tipo de pecuária. Acontece a invasão das terras também dos países vizinhos em um movimento que acontece há séculos, sem respeitar aí as fronteiras políticas. Vamos ver esse mapa, Afeganistão, a pecuária transhumante de montanha, pastagens de inverno e pastagens de verão. Olha só, a população se localiza nessa região, nas pastagens de inverno, e aqui nas pastagens de verão elas se migram em direção a essa região central aqui, certo? Que provavelmente é uma região com maior altitude. Continuando. Na página 251 agora, nós encerramos então o assunto da pecuária no Oriente Médio. Vamos iniciar agora falando sobre as produções do sul e do sudeste asiático. Esse mapa aqui ele mostra onde que está localizado o sul e o sudeste asiático. Olha só, posição geográfica e divisão política. Então nós vamos falar dessa região aqui, da produção dessa região aqui da Ásia. O Oriente Médio ele fica mais ou menos aqui, observa onde está a setinha aqui no canto esquerdo, a gente falamos dessa região, ficaria mais para cá ainda. Agora nós vamos falar do sul e do sudeste. Então é uma região aí sob influência dos ventos de monções, que faz com que seja aí uma das regiões mais chuvosas do mundo, próximo do Himalaia, não se esqueçam disso. A gente estudou isso quando a gente falou dos aspectos naturais do continente asiático. Se vocês quiserem relembrar, voltem lá, tá? Essa região ela tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Aproximadamente, se juntar todos esses países, o tamanho do Brasil. O Brasil tem um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. E é uma região com mais de 2 bilhões de habitantes, né?
Só a Índia tem 1,3 bilhões de habitantes, os outros 700 mil entre os outros países. A agricultura no sul e no sudeste, duas formas predominantes. Uma forma é a jardinagem, ela é tipicamente familiar, ela é voltada para a subsistência, ou seja, para a própria produção e consumo. Ela faz grande uso de mão de obra braçal e técnicas tradicionais, ou seja, não há o emprego de muita tecnologia. Há um fator dificultador aí, que é o relevo montanhoso nessa região aí do sul e do sudeste. A policultura é muito comum, ou seja, eles cultivam diversas formas de vegetação. O arroz, ele é responsável por cerca de 40% da área cultivada. Então, embora se tenha aí diversos vegetais sendo cultivados, o arroz ele é responsável aí pela maior área, né, de cultivo aí. O arroz ele é cultivado em planícies fluviais, inundadas e nas encostas das montanhas, onde se formam os terraços. A gente tem aqui uma imagem, né, de uma agricultura e uma forma de agricultura na forma de jardinagem. Continuando. A outra forma são as plantations. Elas foram introduzidas pelos colonizadores europeus por volta do século XVI. Elas são grandes propriedades de monocultura. Então é um tipo de cultura só, não tem uma diversidade grande aí, né? Muita mão de obra braçal, também a utilização então de muita mão de obra braçal. Atualmente há uma razoável mecanização em alguns lugares, então alguns lugares já está tendo aí o incremento da tecnologia no campo. Isso acaba gerando certo desemprego rural. Tem aí como característica a ocupação de muitas áreas de solos férteis, reduziu a produção de alimentos em vários países, porque se trata de uma monocultura, deixou-se de plantar outros tipos de vegetais, né? E agravou aí os problemas sociais da Ásia Meridional. Ásia meridional é sinônimo de sul, né? Então do sul da Ásia. A agricultura de plantation na Ásia. A Ásia se destaca em várias produções agrícolas cultivadas na forma de plantation. Então, a Ásia tem países aí que são destaques mundiais na produção, né, de alguns tipos de vegetação. E essas produções são produzidas na forma de plantation. Vamos ver. Olha só. Algodão. A China, maior produtora, certo? Aqui estamos aqui, ó, ranking mundial entre os 10 maiores. Amendoim, a China também é a primeira. Olha só, a Índia a segunda, né? Tanto do amendoim quanto do algodão. Café, o Vietnã, o segundo maior produtor. O chá, a China é o primeiro maior produtor. Cana-de-açúcar, a Índia é a segunda. Látex, a Indonésia é a principal produtora. Tabaco, a China. Então temos aí um destaque aí, né, em várias formas de produções agrícolas do continente asiático, e essas produções são na forma de plantation, certo? Não são na forma de jardinagem, porque a jardinagem é para subsistência, para o próprio consumo. A Ásia, ela tem importante participação, então, como a gente acabou de ver no gráfico ali, na produção agrícola mundial. A China é o maior produtor do continente. A mão de obra no continente asiático para o trabalho no campo, ela é abundante, ou seja, tem bastante, e ela é barata, ou seja, o salário pago ao trabalhador ele é mais baixo. Mas cresce a mecanização nas plantations. Então, apesar de não ser caro para o produtor essa mão de obra, essa produção, em razão de ter muita gente querendo trabalhar e a baixo salário, ainda assim tem crescido a mecanização. Várias dessas produções são de matérias-primas agroindustriais, que não contribuem para a melhoria do padrão alimentar da população geral, como, por exemplo, látex e tabaco, que não é utilizado aí, né, para alimentação. Então, essa produção acaba não auxiliando muito com o problema da questão da alimentação no continente. O continente não, desculpa, nessa região do continente asiático, que é o sul e o sudeste. Vamos falar da pecuária agora? Falamos da agricultura, vamos falar da pecuária. Pecuária seria, já que a agricultura não consegue resolver esse problema da alimentação no sul e no sudeste asiático, a pecuária seria uma forma de melhorar essa situação alimentar. No entanto, ela apresenta obstáculos, como por exemplo na China, que é um país, é um dos maiores produtores de bovinos do mundo, né, de gado, mas por questões religiosas esses animais não são abatidos na Índia. Também tem a questão aí, um outro obstáculo, o relevo montanhoso, né,
ou seja, a presença de muitas montanhas, não é planície nem planalto, às vezes até montanhas de planalto, né, mas restringe aí, né, a prática, né, da pecuária nessas regiões montanhosas. E também o excesso de chuvas na região, que incentiva a criação de búfalos, mas dificulta a de outras espécies. Então acontece então a produção agropecuária, mas principalmente de búfalos, e dificulta aí a criação de outros animais. Ásia, principais rebanhos de aves em milhões de indivíduos e ranking mundial entre os 10 maiores em 2016. Olha só, galinhas, a China, o primeiro, Indonésia o segundo, Irã o quinto, Índia o sexto, patos, China primeiro, Vietnã segundo, Bangladesh terceiro. Então também tem países aí asiáticos, né, do sul e do sudeste asiático, liderando aí. Aqui na verdade esse gráfico é do continente asiático como um todo, porque a gente tem países aqui que não é do sul e do sudeste, como o Japão e a China, por exemplo. Então aqui a gente vê que observa que na Ásia tem também países líderes aí na produção mundial aí de rebanhos. Ásia, principais rebanhos quadrúpedes em milhões de cabeças, ranking mundial dos 10 maiores. Búfalos, olha só, os 5 primeiros países produtores aí de búfalos, né, na criação de búfalos, são asiáticos, né? A gente não tem o sexto, que é asiático, mas o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo só o sexto que não é da Ásia, certo? Caprinos, olha só, destaque para a China e para a Índia. Já camelos, eles não estão aí, vamos dizer, no pódio entre os 3 maiores, mas tem o oitavo e o nono produtor. Bovinos, a Índia e a China com segunda e terceira posição. Suínos, a China, a maior produtora mundial de suínos. Olha só, muito mais que o quarto, que é o Vietnã, com 29. Então a China e a Índia, elas têm destaque na criação de búfalos, caprinos e bovinos. E a China sozinha ali no destaque de suínos, na produção de suínos. Vamos ver aqui o que está pedindo a atividade 2, na página 254. Monções surpreendem moradores e alegram agricultores na Índia. Habitantes da costa do Mar Arábico foram pegos de surpresa por ondas. Mudança de ventos é crucial às chuvas que garantem a agricultura indiana. As monções do sudoeste, um fenômeno natural que ocorre anualmente, são cruciais, ou seja, são muito importantes, né? São fundamentais para a agricultura indiana e tem seu início muito celebrado pelos agricultores. Segundo o Serviço Meteorológico da Índia, as monções tiveram início 4 dias depois do previsto. As chuvas de monções provêm cerca de 60% das precipitações que atingem o país. E uma temporada ruim pode significar um desastre para os cerca de 235 milhões de fazendeiros indianos. A previsão, a médio prazo, é de que este ano tenha chuvas em níveis razoáveis, segundo as informações. Certo? Essa é uma matéria, né, do ano de 2012. As monções são ventos sazonais que atingem o sul e sudeste asiático. No verão, esse vento é quente e úmido e sopra do mar em direção ao continente. No inverno, ele é seco e frio e sopra do continente para o oceano. Nós estudamos isso quando falamos dos aspectos naturais do continente asiático. Esses ventos, eles influenciam diretamente a agricultura da região. Na reportagem, os agricultores comemoram a chegada dos ventos de monções. Essa reportagem foi feita no verão ou no inverno? As monções, elas são comemoradas pois suprem qual característica climática da região? Então vocês vão responder, em que período que acontecem aí as monções, né? E o que elas trazem? O que elas trazem, essas monções, e o que elas estão suprindo? É importante a gente fazer uma observação aqui de como está muito relacionado, né, o aspecto econômico com o aspecto natural, né? As condições naturais de relevo, vegetação, clima influenciam diretamente na produção agropecuária, né, de qualquer porção aí, né, do continente, de qualquer porção do planeta Terra. Continuando. Bom, acabou a nossa aula. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo dessa aula. Nós ainda vamos continuar por mais algumas aulas falando do continente asiático. É um continente muito grande, muito diverso em todos os aspectos. Então teremos mais aulas ainda sobre ele. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.